Mas não deixem de se conectar com a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito especial da parte dele para tratar com cada um de nós, né? E enquanto o pastor falava, né, sobre esses princípios, né, que é o princípio da semeadura, isso não tem apenas a ver com o dinheiro, né? É exatamente assim. Tudo que a gente precisa, e não é porque somos bons, né? Deus, ele vem nos ensinando ao longo da nossa trajetória. Deus, ele literalmente, ele vai à frente, ele abre os caminhos, né? Então, são princípios que, quando a gente coloca em prática, Deus, ele honra, porque ele honra a palavra dele. E o interessante, eu sempre falo da Laurinha, né? Como a gente acabamos de sair aqui do momento financeiro, que também é um momento espiritual, há mais ou menos um mês atrás, a Laurinha pegou e falou assim para mim: mãe, ela junta lá o dinheirinho dela, a fortuna dela, né? Notas de 2, notas de 5. E ela falou assim: mãe, eu quero dar minha ofertinha lá na salinha, porque que é outro ensinamento que eu quero deixar também para os pais e para as mães. Incentivem os seus filhos desde pequenininho a entregar a ofertinha, porque é ensinamento, é exemplo, mas é ensinamento. E aí, quando ela abriu lá a caixinha de dinheiro dela, tinha pouquinho dinheiro, né? E ela pegou e começou a juntar tudo. Ela começou a juntar tudo, né? E todo o dinheirinho que eles dizimam ou ofertam lá é revertido para o ministério deles. E eu peguei e falei assim para ela: filha, você não precisa juntar tudo o que você tem. Porque eu acho que o tudo dela era os R$20, né? E a gente sabe que para uma criança da idade dela, juntar R$20 demora um pouquinho. E ela pegou e falou assim: não, mãe, eu quero dar tudo. E aí, mas a alegria dela, gente, a alegria daquela criança, e ela pegou, ela juntou todas as notas ali, e ela queria ainda levar as moedas de 5 centavos, 10 centavos. Eu falei: não, filha, a moeda vai ficar difícil de levar. Mas o que isso tem a ver com o que o pastor falou, né? A Laurinha, ela já tem esse coração abençoador, doador, e eu vejo a Laurinha, mesmo sendo criança, ela é muito abençoada também. Então, vale a pena não só você como adulto praticar, né, essa semeadura, como ensinar os nossos filhos. Até porque, se a gente ensinar agora, eles não vão ter a dificuldade que muitos de nós tivemos, né? Eu lembro que no início da minha conversão, eu demorei um pouquinho a entender: para que dinheiro? Para quê? Deus não precisa do meu dinheiro, né? Mas eu tenho certeza que, se a gente ensinar para os nossos filhos agora, eles vão pular essa etapa de questionamento, de dificuldade, e aí, com certeza, né, a bênção do Senhor nessa questão financeira vai estar sobre a vida deles aí já no início da caminhada deles. Amém? Quero te convidar, abra a sua Bíblia lá no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 20. Daniel, fica ligado aí, Daniel. 1, do 1 ao 20. E o tema da mensagem de hoje é o poder do não. O poder da palavra não. Gente, é fácil falar não? Não. Geralmente, quando a resposta é sim, né, irmão Felipe, né, a gente fala com muita facilidade, mas o não. Geralmente, quando você precisa dar um não para alguém, o que você faz? Você para, você pensa. O Paulo Gabriel, ele tem muita dificuldade em falar não. Quando ele recebe algum convite para ir para algum lugar, e ele pega, né? Quando é sim, ele dá, né, de imediato, quando ele sabe que é um local que eu e o pai, claro que a gente vai concordar. Mas o não, ele vem agoniado: mãe, fui chamado para tal lugar, mas não vai dar para eu ir, ou eu estou cansado. O que eu falo? Eu falo para ele: fala não. Aí ele: mas como que eu vou falar não, né? E aí eu venho trabalhando isso nele. Eu falo: filho, tudo bem você dizer não. Você não tem que falar assim a todo tempo. Porém, a gente tem vivido um tempo onde a palavra não, às vezes, a gente não consegue se impor de falar esse não, né? E às vezes, sem perceber, por não conseguir se impor da maneira correta, a gente acaba passando até por cima de princípios e valores. E eu escolhi hoje falar sobre Daniel. Quase que o pastor Ney prega a minha mensagem aqui, né, gente? E Daniel propôs no coração não se contaminar.
Enfim, não, não viu não, tá certo, ô Senhor, me perdoa, que eu pensei assim, ele vai pregar, que ele tem essa mania, se você fala para ele vai lá e prega antes, né, tô ficando esperta, agora eu fico quietinha, mas realmente, ele não viu, ele só sabe do tema, né, mas eu vejo Deus, né, brincadeiras à parte, eu vejo Deus até preparando a igreja ali para a palavra, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Todos acharam? Digam amém, quem achou? Então vamos lá, Daniel 1-20, o tema da mensagem é o poder do não. E diz assim, né, no capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não se houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que se fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e de Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção do manjar do rei. E conforme vireis, te haja com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outro tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve lá até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Por que eu escolhi falar sobre Daniel, né?
Daniel, ele era um jovem, porque às vezes, como eu falei, né, a gente tem muita dificuldade, né, do posicionamento. E o que eu entendo aqui? Por que a gente tem vivido uma geração onde às vezes as pessoas... E eu digo, eu também me coloco, porque eu sempre digo que todas as vezes que eu prego, Deus ele fala comigo, eu não me coloco de fora da palavra, eu não me coloco de fora da exortação. Mas por que a gente tem vivido tempos onde às vezes é difícil? Às vezes a gente fala, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Vou dar aqui um exemplo simples, né? Quem nunca, na segunda-feira, a partir de hoje, eu não vou comer mais besteira. A partir de hoje, eu não vou ser mais sedentária. Né? Só que o que eu entendo? Quando a gente fala o não da boca para fora, quando é um posicionamento, né? A partir de hoje eu não vou mais agir desse jeito. Mas quando é um posicionamento da boca para fora, a gente não consegue levar adiante. E eu entendo aqui que o primeiro passo, né, para você conseguir e viver esse poder do não é você propor no seu coração. E essa semana eu tive uma experiência muito simples com Deus. Mas em tudo, Deus ele nos ama tanto que em tudo ele vai ministrando ao nosso coração. Nas coisas simples. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, né? Deus ele fala comigo de maneira muito simples, nos mínimos detalhes. E esses dias eu e o pastor, como vocês sabem, a gente está aí na academia, né? Claro, a gente quer estar bem, eu não vou mentir para vocês, né? Claro que a gente quer estar bem fisicamente, é bom, mas principalmente, ainda mais na nossa idade, né? Eu já passei dos 25, né? E o pastor já está indo para os 50, né? Então a gente tem que cuidar da nossa saúde. E a gente está, gente, mas é uma luta. É uma luta, o meu corpo diz, não vai, fica em casa, né? Aí o pastor até que ele está de parabéns, sabe? Mas é uma luta constante, todos os dias eu proponho no meu coração que eu preciso ficar naquele lugar, nem que seja 40 minutos, 1 hora. E essa semana, o que isso tem a ver com a mensagem, pastor? O que tem a ver com o não? Fomos para a academia e tem dia que é muito corrido, porque a gente vai para a academia, chega em casa correndo, já teve situação de a gente ter que se trocar até ali, tirar o tênis, botar o sapato, dentro do carro para ir para a visita de emergência, enfim, né? E aí saímos da academia naquela correria, foi um dia que a gente estava muito cansado, mas um fica dando força para o outro, vamos embora, o pastor fica falando sozinho na academia, ele fica assim na frente do espelho, transformação não tem volta, transformação não tem volta. Aí ele olha para mim e fala, estou ficando forte, eu tá rachando minha cara de vergonha, né? Ele, tô ficando, olha como é que eu tô, olha como é que eu tô, né? Aí saímos de lá, fomos lá no mercado, lá comprar umas coisinhas lá para a Laurinha, enfim, parte de biscoito. Para eu e o Ney, eu não sei o nome do biscoito, mas é como se fosse aquele Carolina, aqueles biscoitos antigos da nossa época, tipo aquele biscoito de champanhe. Então fomos lá, né, paramos, tínhamos acabado de sofrer na academia. E isso aí, enquanto eu estou lá, gente, eu falo alto. Eu vou ficar melhor falar, Jesus, me ajuda, Senhor, me fortalece, Jesus, né? Aí parei assim, aí o Ney olhou primeiro, Satanás tentou ele. Aí ele pegou e falou assim, Paula, esse biscoito aqui, ele está me lembrando a minha infância. Aí eu falei, não, porque está brilhando, isso deve ser gordura pura. Só que aí ele ficou quieto. Aí eu dei uns passos assim, mais além, e vi um outro, gente. Mas o biscoito me chamava. E esse biscoito tinha uma aparência de ser um pouquinho mais saudável que o outro. Lembra disso, pastor? Aí eu falei assim, então, Ney, tem esse daqui. Esse daqui, ele parece que é mais saudável do que esse que você queria. Aí ele, vamos levar? Aí eu parei. Não vamos levar, né? Eu falei, não. A gente fez todo um sacrifício, eu falei, vamos embora. E parece ser uma história tão bobinha, mas eu fiquei orgulhosa de mim, porque ali eu decidi, eu não vou jogar fora as 1 hora que eu passei lá na academia sofrendo. Eu tenho um propósito, não é isso, irmã? Eu tenho um propósito. E aí Deus, quando eu estava montando esse sermão, falou para mim, lembra? E são em coisas simples que Deus vai nos ensinando, que Deus vai nos instruindo. Então, naquele momento, eu propus no meu coração, eu não vou levar
esse biscoito. Se eu tivesse levado o biscoito, a gente tivesse comido, eu ia estar perdida? Não. Mas mais uma vez eu iria voltar na minha palavra. E a grande questão, eu lembro que no início da minha conversão, eu lembro que o pastor fala, Paulo, o que fez eu me encantar por você, né? Não foi o seu 1,80 m, né? Até porque eu já sou pequenininha, eu era mais miudinha ainda. Ele falou, foi a sua facilidade em mudar. Que eu lembro que às vezes ele conversava comigo sobre algo que nem ele estava fazendo, né? Ele falava e aí ele ia para casa. Uma semana depois, quando ele voltava, eu já havia mudado. Porque eu lembro que eu era uma jovem ali, saindo da adolescência, mas eu tinha essa sede de mudança. E o Espírito Santo de Deus, ele tem me confrontado com relação a isso. Porque sem a gente perceber, a gente às vezes acaba não zelando pela nossa palavra. Quantas vezes a gente fala, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais agir dessa forma, eu não vou mais ser assim. E aí, no outro dia, você está fazendo exatamente tudo aquilo que você falou que você não iria fazer. Mas a grande questão, eu quero te perguntar, você tem proposto no seu coração? Ou é uma decisão da boca para fora? Então, hoje a gente vai aprender aqui, baseado na história de Daniel, sobre o poder do não. E por que eu escolhi Daniel, gente? Daniel, ele era um jovem. Um jovem, né? Então não tem desculpa para você falar assim, eu não consigo. Se ele conseguiu, você também consegue, né? Ele foi deportado, ele foi levado como escravo, né, de Jerusalém para a Babilônia, num ambiente completamente hostil. Daniel poderia ser morto, né, diante daquela questão, né, mas ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E todos os dias, eu até falei ali para o pastor, ele nem entendeu nada. Eu falei, pastor, será que a nossa geração ela vai viver ali a volta de Cristo? Né? Porque eu acho que está perto, gente. Eu acho que está perto. E todas as vezes que eu vou pregar o Espírito Santo, ele me incomoda, por mais que inicialmente a palavra não tenha muito a ver com isso, mas ele fala, diz para eles sobre conserto, diz para eles sobre dizer não para tudo aquilo que tem os afastado da minha presença. Porque às vezes a gente vai vivendo, e às vezes querendo se amoldar no padrão desse mundo, a gente acaba falando sim para tudo. Quantas vezes a gente está ali, você está ali em sociedade, às vezes você é colocado diante de situações que às vezes o teu não para defender os teus princípios e valores vão te colocar diante de uma saia justa. E infelizmente a gente às vezes acaba se acovardando. A gente não quer dizer não para não ficar mal, a gente não quer dizer não para a gente ser aceito. E nessa manhã, de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito direta, o Espírito Santo ele vem nos confrontar. Você tem se posicionado, você tem proposto no seu coração, você tem zelado, você tem preservado a sua palavra de não para tudo aquilo que tem prejudicado a sua vida, para tudo aquilo que tem te afastado da minha presença. E eu separei aqui, meus irmãos, né? Vou começar aqui na introdução. O tema da mensagem é o poder do não. Você vai repetir comigo. Há um poder no não. Então diz assim a introdução, né? O tema dessa mensagem é o poder do não, uma palavra tão pequena, mas de extrema importância para a sua saúde espiritual e também emocional. Você vê que tem muitas pessoas fragmentadas, né, emocionalmente, porque elas não conseguem se posicionar. Elas não conseguem fazer uso dessa palavra não. E eu separei aqui algumas chaves, né, que diz assim. A primeira chave, diga não a. E o primeiro tópico aqui que eu separei foi tudo aquilo que fere os seus princípios e valores. É fácil, gente? Até porque todos os dias, quem trabalha aí nessa questão, tem esse ambiente de empresarial. Eu imagino quão difícil seja, né, irmão Felipe? O tempo todo, né, irmão Sérgio, irmã Silvia ali também, eu imagino um relacionamento. Aí, às vezes, é muito comum, você estar ali, você quer fazer tudo certo, mas dentro da equipe sempre tem aquele que quer dar um jeitinho.
Sempre tem aquele, né, que quer burlar o que é certo, que quer ir pelo caminho mais fácil, né? E dentro dessa questão de princípios e valores, pastora, mas como é que eu faço? Porque tem gente que fala, mas se eu for me posicionar, eu perco meu emprego, eu arruino minha vida profissional, mas é posicionar dentro daquilo que você acredita. Você tem que entender que o seu posicionamento, infelizmente, ele não vai mudar o mundo. Ele não vai mudar as pessoas, mas o seu posicionamento, ele vai te blindar. Ele vai guardar quem você é em Deus. Ele vai te ajudar a cuidar da sua salvação, né? E dentro aqui dessa chave aqui de princípios e valores, né? Você tem dito não às suas vontades? Ou você tem sido uma pessoa impulsiva? Vem ali a vontade, tem gente que fala assim, eu falo mesmo. Tô nem aí. Eu lembro, gente, quando vocês olham para mim, eu gosto de falar de mim. Eu lembro que eu me achava a dona da verdade. Por mais que vocês olhem para mim e digam, ah, pastor, é tão delicada, né, pastor? Ele que me ajudou. Eu lembro que eu pensava assim, tipo, pensei, tenho que falar. Se me perguntar, se a pessoa tiver perguntar se estou falando a verdade, não, você está mentindo, porque você tinha falado isso, isso e isso. Então, eu tinha, a minha vontade, a minha carne me pedia para confrontar as pessoas, eu não tinha paciência, né? Quem nunca sentiu aquela vontade? Quem nunca se viu dando em alguém? Eu já me vi, gente. Eu já me imaginei, tipo assim, pegando no pescocinho daquela pessoa, né? Mas aí, como que eu tenho aprendido a dominar esse meu lado, até mesmo... E nós, mulheres, nós somos muito impetuosas, né? O homem, ele é mais sangue frio. Por isso que numa discussão de casal, vocês já repararam, às vezes o homem, ele está todo errado, dos pés à cabeça. Aí o que a mulher faz? Ela vai lá, se descabela, né? Ela grita e tal. E no final, o homem que estava todo errado, mas que manteve ali o seu controle emocional, ele passa a ser certo e no final termina com a mulher chorando, pedindo desculpa para a pessoa que estava toda errada. É mentira isso, gente? É verdade, não é assim? Por quê? Porque geralmente nós mulheres, a gente não consegue controlar esse lado nosso, né? Outro ponto aqui, oportunidades. Quantas oportunidades, né, irmão Herbert? Se identificaram aí? Quantas oportunidades, às vezes, Satanás coloca na nossa frente, disfarçados de bênção, né? E aí, às vezes, a gente não consegue ter o discernimento ali da parte de Deus para entender que, na verdade, aquilo dali não vem de Deus, né? E, às vezes, a gente até percebe e a gente tenta espiritualizar ou colocar, né, como bom algo que não é. Eu já vivi experiências assim na minha vida de situações acontecendo e tipo assim, e no fundo, eu sabia, isso não é bênção. Tá estranho. Porque quando é de Deus, o Espírito Santo testifica no nosso coração. Quando é de Deus, tem paz, sabe? Mas às vezes Satanás, ele coloca diante de nós oportunidades disfarçadas de bênção. E lá no fundo, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, percebe. Percebe quando é Satanás querendo colocar ali, né, um manjar na nossa frente para confundir, para fazer a gente pecar. Mas aí vai a minha pergunta. Você consegue dizer não para as oportunidades que lá no fundo você sabe que é de Satanás? Para quem está aí esperando uma namorada, né, Daniel? Vem aquela menina preparada. Você vai saber quando é de Deus, e se você entender que é uma oportunidade disfarçada de bênção, você vai conseguir se posicionar como Daniel fez. Opa, aqui não. Vai conseguir? Amém. Ó, todo mundo está de prova, hein? Falou que vai conseguir, né? Dentro aqui ainda de princípios e valores, alianças. Nessa manhã, Deus diz para mim e para você, saiba dizer não para alianças erradas. Quantas pessoas estão fazendo aliança, gente, seja de sociedade, seja de amizade, seja de relacionamento, sabe? E aí, às vezes, nós fazemos alianças erradas, tomamos decisões erradas porque não sabemos nos posicionar e depois o que a gente faz? A gente coloca na conta de Deus. Deus não me abençoa, Deus não me ama. Por que Deus não me falou?
sabe? Mas eu entendo que esse culto é Deus falando contigo, é Deus falando comigo, nos preparando para a gente saber falar não diante de alianças. Talvez você já esteja vivendo essa aliança hoje, mas ainda dá tempo de você se posicionar. Amizade, gente. Como o pastor já falou, né? Quantas pessoas estão indo para o inferno, estão se desviando não só da presença do Senhor, mas de princípios e valores por conta de amizade. E eu quero falar para vocês uma coisa. Amizades ruins, aparentemente, elas são muito atrativas, porque amizades assim, elas vão sempre, não é isso, pastor? Te elogiar. Elas vão, né, acalentar o seu ego. E às vezes é muito difícil, porque vai exatamente de encontro àquilo que a gente quer, né? As amizades que eu já tive, que eu intitulava como amizades maravilhosas, eram pessoas que falavam: ai, você tá linda, eu te amo, vou estar contigo até o fim. E hoje essas pessoas não estão mais na minha vida, não estão. E pessoas que às vezes me confrontavam, pessoas que às vezes nem estavam ali do meu lado o tempo todo, permanecem na minha vida. Mas eu entendo que é difícil você se posicionar e você falar não, às vezes para uma amizade que está ali, te sugando, sabe? Mas hoje é dia de você se libertar disso. Hoje é dia de você se libertar. Porque às vezes a gente acha que Satanás ele só vai agir nos extremos. Mas talvez hoje você esteja vivendo uma aliança errada, seja de amizade, seja de sociedade. Talvez você que é homem esteja se aliançando com uma mulher que é pombagira pura. E aí Deus diz para você: corta essa aliança. Foge daí. Sabe? Então, assim, aprenda a dizer não, porque às vezes a gente fica preocupado. Se eu disser não, como é que eu vou ser visto? Como é que essa pessoa vai me tratar a partir de então? Quando, na verdade, isso me preocupa, porque eu preciso me preocupar com o que Deus pensa ao meu respeito. Será que a minha aliança, será que o meu comportamento, será que as minhas vontades, será que as oportunidades que eu tenho abraçado, elas têm agradado o coração de Deus? Né? Então, eu fecho aqui o primeiro tópico. O segundo tópico: diga não ao sentimentalismo e às suas emoções. Não tome decisões importantes baseadas nas suas emoções ou no sentimentalismo. Há um tempo atrás eu ouvi uma mensagem, né, acho que da pastora Camila, que ela dizia assim, um trechinho muito curtinho: Deus não te chamou para ser bom, Ele te chamou para ser justo. E às vezes, baseado nesse sentimentalismo, né, a gente quer ajudar todo mundo. A gente quer fazer tudo. Uma coisa que eu tenho aprendido, gente, é que às vezes Deus ele permite que algumas pessoas passem por algumas coisas. É Deus permitindo. Eu sei porque nas dificuldades que nós passamos lá no início do nosso casamento, eu lembro que os meus sogros ajudavam um pouco, mas assim, a gente passou sozinho. Mas glória a Deus por isso, porque se eu não tivesse passado por isso, hoje eu não seria a mulher que eu sou. Hoje eu não valorizo as coisas que eu valorizava, sabe? E eu lembro que o meu sogro e a minha sogra ajudando, eles acabaram atrapalhando. E aí eu lembro que teve uma vez, que de vez em quando eu abria ali a porta da minha varandinha, que era uma varanda muito pequena, né, pastor? Era um quadradinho, a janela. Às vezes tinha o pão lá, às vezes tinha o frango, às vezes não tinha, quando não tinha, dava uma frustração, né? E aí, só que ao mesmo tempo eles ajudavam, mas ao mesmo tempo eles se sentiam no direito de se meter na nossa vida, né? Não estou falando mal, tem a ver com sentimentalismo, segura aí. Aí eu lembro uma vez o meu sogro chegou, aí ele tomava conta do horário que a gente acordava, o horário que a gente dormia, errado ele não estava, né? E aí eu lembro que teve um dia, e para minha mãe eu nunca pedi nada. Eu lembro que minha mãe quase não ia, mas quando ela falava que ia, eu falava: Ney, a gente tem que ir no mercado comprar coisas que enchem a geladeira. Aí eu enchia a geladeira de panela, fazia toda aquela estratégia, né? Mas para minha mãe eu não pedia nada. Confesso que às vezes eu chegava lá, meu pai sempre foi muito farto, né? Aí eu ia lá, aí via pão, queijo, e ficava e comia o máximo que eu podia, né? Ia para casa, mas eu não pedia nada. E aí eu lembro que eu cheguei para o Ney um dia, o pai dele foi lá e falou algumas coisas, né? E aí eu falei para ele, seu pai não está errado.
A gente precisa se posicionar e amadurecer. E o dia que tiver pão, a gente vai comer pão. O dia que não tiver pão, a gente não vai comer. E aí eu lembro que ele, fechou comigo. E assim a gente fez, né? Porque os pais deles, no sentimentalismo, estavam ajudando a gente, mas aquilo não estava fazendo bem para a gente. E eu lembro, meus irmãos, que a partir daquele ato, não foi isso? Da gente cortar aquele cordão, não foi fácil. Eu lembro que tinham vezes que eu acordava e eu ficava, Senhor, aí o que eu fazia? Estava na época da Ana Maria Braga, ela ensinando receita, aí eu com falta de experiência ainda ficava assistindo as receitas da Ana Maria Braga, vendo aquelas coisas, né? Não foi fácil, mas nós passamos, nós amadurecemos, sabe? Mas aí o sentimentalismo ali dos pais dele querendo ajudar, estavam impedindo ali o nosso amadurecimento. E às vezes isso gera em nós um ciclo de vitimismo. Em que sentido? Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas você já protegeu, já de passar situações? E geralmente, gente, a maioria, pelo menos comigo e com o pastor, é assim. É uma ingratidão. Você vai lá, você faz, e no final vem a ingratidão. E aí eu lembro que por um período eu comecei a reclamar com Deus, Senhor, tadinha de mim, eu sou tão boa, eu faço bem. Aí Deus falou comigo, quem mandou você fazer? Eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Então eu aprendi a dizer não para o sentimentalismo, sabe? Pastora, você é uma pessoa ruim? Não sou, muito pelo contrário, mas hoje eu consigo ter esse discernimento. Esses dias no mercado uma moça me parou, ela estava com um carrinho com carne, com coisas até bem legais, né? E ela queria dinheiro para poder pagar as compras dela. E aí eu falei, não, hoje não. E saí. Ela me olhou com uma cara feia e seguiu o caminho dela, né? Mas se fosse antes, eu não teria esse discernimento. Porque eu lembro que todas as vezes que eu falava não para alguém que estava pedindo alguma coisa, eu ficava muito mal. Hoje em dia eu me libertei disso, né? Então talvez você viva isso hoje. Poxa, pastor, eu não consigo falar não. Todo mundo que me pede, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tiro de mim para dar para essa pessoa e aí você passa dificuldade. Aí você diz que você não prospera, mas na verdade você não tem prosperado porque você tem batalhado para conquistar para você e você querendo ser bonzinho, querendo ser o salvador, a salvadora, você acaba ajudando todo mundo, né? E essa também de ajudar a todo mundo gera em você um cansaço emocional. Tem pessoas que carregam todo mundo nas costas, né? Ah, igual mãe e pai, vamos honrar, vamos amar, mas a minha mãe tem a vida dela, sabe? Eu amo a minha mãe, eu vou estar sempre do lado dela quando ela precisar, mas eu não posso carregar literalmente a minha mãe nas costas, entendeu? Eu preciso deixar ela viver a vida dela. Até porque quando a gente faz isso, a gente fica, né, estafado, espiritualmente cansado, porque a gente entra em guerra que não é nossa. Quantas guerras a gente já entrou que não eram nossas? E aí o que acontece? Você fica puxando espada em guerra que não é sua. E aí, quando chega na sua vez de guerrear, você está fraco, desanimado. E aí é onde vem o ataque espiritual. Então, em nome de Jesus, aprenda a dizer não para o sentimentalismo. Você pode dar um amém? Para as suas emoções também. Não tome decisões baseadas em emoções. Todas as vezes, meu irmão, minha irmã, que eu tomei uma decisão baseada numa emoção. Não era Deus falando, não era a minha emoção. Eu me dei mal. Então, tá para tomar uma decisão, tá para fazer alguma coisa, pare. Ore a Deus, zere a tua emoção, até para que você consiga dar espaço para o Espírito Santo de Deus confirmar se é para você tomar aquela decisão ou não. Terceira chave, diga não às suas mazelas. Uma vez o pastor falou aqui, mazela é pior do que pecado. E eu falei, meu pai, o pastor está falando heresia. Mas realmente, porque o pecado assusta, né? Ainda mais a gente, por mais que a gente saiba que na Bíblia não exista pecadinho, pecadão, tem pecado que a gente fica assombrado, né? Mas as mazelas, o que é o meu jeito? É o teu jeito. Eu quero dizer que, sem exceção, todos nós temos mazelas, temos carrapichos. Eu falei para o pastor, brincadeira, mas né? Eu falei, eu tinha curiosidade de fazer um Big Brother só de crente. Gente, eu acho que ia sair até a morte, infelizmente, né? Por quê? Porque a gente tem essa mania, sabe, de achar, a gente tem essa mania, tipo assim, não, eu já tô santo, né? Já tô pronta, sou boazinha, né? E aí nessa, porque às vezes a gente olha os pecadões,
Não tem, né? Não, pecadão, que pecadão? Não, eu estou na igreja, sou casada, tenho meus filhos na igreja, então não tenho pecadão, né? E aí a mazela fica, eu acho que era minha mãe que falou, meu pai, grugunhado, que ele falava grugunhado em você, e você vai vivendo ali com a sua mazela, né? Quem já falou isso? Se já falou em nome de Jesus, que o Senhor bote anjo na tua boca e que tu nunca mais diga, eu nasci assim, vou morrer assim. Vou nem olhar, né, Seite? Quem nunca, na hora da raiva? Eu sou assim, eu já falei para ele, você me conheceu assim, né? Mas isso lá atrás, né? Quem nunca? Mas eu quero dizer para você, quando você declara isso, você está mandando uma mensagem muito direta para o mundo espiritual. E você está limitando o agir de Deus no sentido de mudar a sua vida. Então, todos os dias você precisa dizer não para as suas mazelas. E como é que você diz não? Reconhecendo, gente. Você não precisa reconhecer para mim, você não precisa reconhecer para o pastor, mas você sabe exatamente onde você precisa mudar. Eu, Paula, vou te falar para vocês, eu gosto de falar de mim, né? Eu era muito teimosa, cabeça dura. Se eu falasse para vocês, esse tapete é rosa, é azul, é rosa. E no final, se ele me provasse que era rosa, eu ainda ficava com raiva dele. Eu arrumava um jeito, eu era teimosa. Só que eu não reconhecia isso. E aí eu lembro que ele... E minha mãe, a gente tem algumas coisas parecidas, né? Minha mãe tem um lado muito bom, é uma mulher, sabe, trabalhadora, honesta, mas ela tem um lado dela bem, né? Cri-crizinho. E aí, como que Deus... Tá gravando? Tá fechada. Como que Deus começou a me confrontar? Deus colocava a minha mãe para agir comigo igual eu agia com ele. E eu falava, eu nem não acredito, a minha mãe, ela não reconhece que ela está errada. Como que pode isso? E aí eu chorava, né? Porque graças a Deus eu nunca discuti com a minha mãe e tal, eu me posiciono, mas eu ficava, sabe... Aí ele deixava, que ele não é bobo nem nada, passar ali a minha chateação. Aí ele falava, pois então, Paula, é exatamente desse jeito que você age comigo. E sabe o que vai mudar a sua mãe? Que você vai conseguir até espiritualmente bloquear esse jeito dela? Quando você reconhecer que, infelizmente, né, tem essa carga sobre a sua vida e você começar a mudar. E eu lembro que eu olhava para minha mãe e eu falava, não, eu não sou assim. Não, nem eu não faço isso. Ele, Paula, você faz. Aí, às vezes, ele falava assim, até a sua cara tá igual a dela. Aí eu falava, não está. Aí ele, Biel, mãe, pior que tá. Aí eu comecei a reconhecer isso, gente, porque é algo engraçado, mas que ia causar, que ele falava, eu não casei com a Dona Rosa, eu casei com a Paula, mas eu tinha levado um pedacinho da Dona Rosa, não só nas qualidades, que são muitas, mas também nessa questão da teimosia, da quizumba, sabe? Aí eu comecei a reconhecer, né? Estou no processo ainda, porque se a gente não vigiar a mazela, de vez em quando quer gritar, mas eu não posso dizer, não fale, eu nasci assim, vou morrer assim, esse é o meu jeito. E outra coisa, infelizmente, nem todo mundo vai falar isso para você. As pessoas vão aplaudir muitas vezes o teu jeitão, mas você sabe, você e Deus sabe o quanto esse teu jeitão, o meu jeitão também, às vezes me prejudica. Então, diga não para as tuas mazelas. Você não tem que falar que você nasceu assim, que você é assim. Diga assim, Senhor, se o Senhor me fez quizumbeiro, cri-cri, cabeça dura, faz de mim o quizumbeiro, o cri-cri maior dessa terra. Ele vai fazer isso? Não. Agora, se isso não vem de ti, se isso é uma carga hereditária, se isso é algo que eu abracei, às vezes até para me proteger. Eu lembro que muito da minha teimosia era para me proteger, porque eu cresci ouvindo exatamente assim, você é burra, você é feia, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo. Então, sempre quando eu apresentava uma ideia e alguém não concordava, me mostrava que poderia ser diferente, eu me armava, eu virava, né, tipo uma mulher de 1,90 m para poder me defender, né, e comprovar ali aquilo que eu acreditava ser o certo. Então, diga não às suas mazelas. Amém? Amém. A proposta do Evangelho inclui não só aceitação, mas transformação. Jesus, ele te aceita do jeitinho que você é. Vem. Quando eu fui para Jesus, uma vez eu até falei para o seu Jorge, não sei se ele vai lembrar. Eu falei assim, seu Jorge, por que o senhor não se batiza? Né?
Aí a gente estava até numa festa de casamento, né? Ele, tô vendo, pastora e tal, né? Eu falei, seu Jorge, não se preocupe, vem do jeitinho que o senhor está, porque eu dançava funk e eu descia até o chão. Aí ele, pastor, eu não fazia essas coisas, não. Eu falei, então o senhor está melhor do que eu, então vem, né? Então você vem do jeitinho que você está, e é o Espírito Santo de Deus que vai fazendo a obra na sua vida, e essa obra inclui transformação. Ainda que você se sinta top. Quem se sente top aqui que acha que não precisa mudar nada, levanta a mão. Glória a Deus que ninguém levantou, né? Mas ainda que lá no fundo você pensa assim, a pastora perguntou, eu até me sinto, mas eu não vou levantar minha mão, não. Até você precisa de transformação. Amém? Então, diga não às suas mazelas. Quarta chave, diga não a relacionamentos doentes. Não seja escravo de ninguém. Gratidão não é escravidão. Talvez você hoje esteja ligado a uma pessoa que fez muito por você. Sim, você vai ter gratidão, mas isso não significa que você nunca vai poder dizer não para essa pessoa, e o não ele vai revelar o caráter de quem caminha com você. Quer conhecer uma pessoa? Diz não para ela. Enquanto você está falando sim, vamos fazer isso? Vamos, ai, maravilha, né? Você pode me emprestar isso? Posso, né? Eu posso ir na sua casa? Posso. Agora experimenta dizer não para ela. Um dos parâmetros das minhas amizades, né, mais íntimas é exatamente a liberdade de dizer um não. Porque eu entendo que a partir do momento que uma pessoa me faz um convite ou me pede algo, e eu não me sinto à vontade para dizer não, porque aquela pessoa vai ficar chateada, porque aquela pessoa vai deixar de ser minha amiga, tem alguma coisa de errado nisso, gente. A amizade, ela não te aprisiona, muito pelo contrário. A amizade tem a ver com sinceridade. As pessoas, né, que eu tenho um convívio mais próximo, a gente tem um combinado. Vamos fazer isso? Olha, não dá. Por quê? Porque eu estou cansada, eu quero ficar em casa. Eu não preciso mentir, eu não preciso inventar uma desculpa, porque aquela pessoa vai entender o meu não. Talvez você viva hoje relacionamentos com familiares, talvez com amizades que você não consegue se posicionar. E nessa de não conseguir se posicionar, talvez você tenha feito coisas que têm ferido até os seus princípios, ou talvez você viva numa escravidão emocional. Nessa manhã Deus está dizendo para você, o não, Ele vai te libertar disso. Não tenha medo de dizer não. O quinto ponto, não aceite menos do que você merece, mas faça por onde para conquistar. Talvez você esteja aceitando coisas, né, que são pequenas demais diante de tudo que Deus tem para você. Talvez você esteja vivendo um relacionamento conjugal mais ou menos. E aí, falando de relacionamento conjugal, a gente sabe que é uma aliança, que não é uma brincadeira. Então você vai orar, você vai buscar Deus, mas você não pode aceitar viver o que você está vivendo. E em Deus você vai buscar para melhorar, para restaurar, vai entregar aquela situação nas mãos do Senhor, né? Talvez profissionalmente, né, você está vivendo uma situação que Deus tinha tanta coisa melhor para você. Diga não, eu não aceito viver o mais ou menos. Mas será que você também tem feito a sua parte? Será que você não precisa dizer não para sua preguiça, não para procrastinação? Quantos sonhos e planos, eu sempre vou voltar aqui. Sabe que você já era para estar vivendo, já era para ter conquistado, mas nessa coisa de procrastinação ou da desculpa. Eu não tive oportunidades. Mas eu não tenho mais 20 anos. Mas eu não vou conseguir. Mas ninguém me apoia. Não, em nome de Jesus, diga não para cada desculpa que Satanás tem colocado diante de você. Tá aqui o pastor, conseguiu fazer o canal dele, né? Em nome de Jesus, né? Você pode aplaudir ao Senhor? E ele teve que dizer não para muita coisa, né? Para muita coisa. Porque ele teve que dizer não pro medo. Porque o pastor, você olha ele todo, mas ele, para aparecer em público assim, ele é muito reservado com rede social. Ele teve que dizer não para preguiça. Em que sentido? Porque a gente tem uma vida muito corrida e vocês não têm noção do trabalho que é montar uma live. Mas a partir do não, da desculpa, da procrastinação, né, até da preguiça que o pastor deu, hoje o canal existe. E eu tenho certeza que esse canal vai abençoar muitas vidas. Mas o pastor teve que dizer não para muita coisa que estava impedindo ele de colocar esse projeto em prática. Diga não ao seu eu. Difícil, né? Diga não ao seu eu.
Diga não às suas vontades, diga não ao seu orgulho, sabe? Diga não à sua carnalidade, diga não a Satanás. Satanás, ele tem brincado muito, e infelizmente com o crente. Eu lembro que todas as vezes que a minha vida mudou de maneira sobrenatural, foi porque eu tive um posicionamento diante de Deus. Sabe aquela oração do filme Quarto de Guerra? De falar, não, eu não aceito mais viver isso. E aí, parando para pensar em algumas coisas que ainda não aconteceram na minha vida, o Senhor falou comigo, eu continuo sendo o mesmo. As minhas promessas sobre a tua vida continuam de pé, mas você tem sido a mesma comigo? Você tem orado como no início, você tem me buscado como no início, você tem tido sede de me agradar, você tem tido sede de estar na minha presença? E a resposta é nem sempre, porque se a gente não vigiar no meio do caminho, a gente vai enfraquecendo, a gente vai abraçando todas essas desculpas e a gente não dá um não para Satanás. Mas em nome de Jesus, que nessa manhã você proponha no seu coração, vocês são especiais demais. E eu digo, todas as vezes que eu subo aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus, ele tem falado, fale da minha volta. Eu estou voltando e eu tenho certeza que Deus tem algo muito específico com cada pessoa aqui. Diga para eles se prepararem, diga para eles buscarem a minha face, diga para eles anularem tudo aquilo que os afasta da minha presença. E isso implica em dizer não para tudo aquilo que tem entristecido o coração de Deus. E aí eu quero fechar com a Laura. Falo da Laura porque Deus não é... A Laura, ela é bagunceira. Quem tá na live vê, né? As coisas que ela coloca, às vezes eu falo, garota, você colocou isso. Mas Deus colocou a Laura para me ensinar. Deus me ama tanto que Ele me deu uma filha para me ensinar. E quando eu falo sobre fazer a vontade de Deus, né, e não entristecer o coração dele, que tem a ver com essa questão da santificação, de se preparar para a volta dele e dizer não para tudo aquilo que nos afasta da presença dele, enquanto eu montava esse sermão, Deus, ele me lembrou dessa experiência que eu tive com a Laura há mais ou menos um mês atrás. Para a gente fechar, eu vou contar aqui esse testemunho, essa experiência. Estávamos no carro, a gente tinha ido almoçar, e aí a Laura, ela pediu um mousse de chocolate. E aí ela sentadinha no banco de trás, Biel não estava com a gente. Quando eu olhei para trás, a Laura estava chorando de soluçar. E aí a Laura tem mania de ficar chorando e não quer falar isso. Eu fico irritada, né? A gente que é a mãe, fala o que é, o que aconteceu. E ela chorando, eu falei, briguei com ela e falei, fala o que aconteceu. E ela olhou para mim e falou assim, mãe, eu estou muito triste, porque eu estava fazendo jejum de doce. E eu esqueci. E eu comi o pavê. E eu entristeci o coração de Deus. Ah, gente, aquilo foi um tapa assim em mim, sabe? E aí o Espírito... E aí eu falei, não, filha, calma, mas... E confesso para vocês que inicialmente a minha carnalidade falou assim, mas por isso... Aí o Espírito Santo me confrontou e falou assim, como assim? Ela está triste porque ela me entristeceu, porque ela havia proposto um jejum diante de mim, sabe? E aí Deus falou comigo, com vocês também era para ser dessa forma. Mas infelizmente nem sempre é. Quantas vezes entristecemos o coração de Deus, quantas vezes falamos, fazemos votos diante de Deus e a gente vira as costas, vamos viver a nossa vida e nos esquecemos. Mas a grande questão é que Ele não se esquece. Ele não esquece de cada oração que fizemos lá atrás, pedindo a Ele socorro, pedindo livramento, pedindo cuidado, porque isso é normal do ser humano. Quando a gente está aflito, angustiado, a gente promete até coisas para Deus que depois a gente nem vai conseguir cumprir, mas Ele não se esqueceu. E nessa manhã Ele diz para mim e para você, se achegue mais para perto. Tira da sua vida tudo aquilo que tem te afastado da minha presença. Se é o teu jeito, fala, Senhor, me ajuda. Traz à minha memória essa consciência de que eu preciso mudar. Se é algo, se é alguma prática, se é algum vício, se é alguma amizade, em nome de Jesus, diga não. Basta um posicionamento seu no mundo espiritual. Mas a grande questão é que, assim como a Laura, não está certo a gente entristecer o coração de Deus, a gente todos os dias errar, e eu me refiro aos mesmos erros,
a cara de pau, sabe? Estamos na igreja, às vezes não sentimos a necessidade de melhorar, de anular o nosso eu. Gente, Jesus, ele pagou um preço muito alto. E para entrar no céu a gente não vai de qualquer jeito. E o mínimo que a gente tem que fazer, e Ele nos capacita pela graça dEle, é todos os dias desejar mudar, se arrepender, se quebrantar, lavar as suas vestes e dizer não para tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Você pode se colocar de pé. E aí eu quero fechar dizendo para você, sabe quando o teu posicionamento no mundo espiritual ele vai ter um efeito diferente? Quando ele deixar de ser da boca para fora. Quando a gente propor no nosso coração. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, eu tinha as minhas mazelas, eu gostava de dançar o meu funk, eu usava umas roupas X. E eu lembro que eu tentava mudar, mas vira e mexe, eu estava ali fazendo as mesmas coisas. Mas eu lembro que teve um dia que eu propus no meu coração. E eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais. Eu não aceito te servir mais ou menos. Ah, pastora, você é perfeita? Não sou. Todos os dias é uma luta. Todos os dias é uma luta contra o meu eu, contra a minha carne. Mas eu não posso estar na casa do Senhor. Eu não posso me intitular cristã vivendo da mesma forma.